Uma ótima sexta-feira para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do Na Hora D. No programa de hoje você vai ver: Comissão Especial da Câmara dos Deputados discute com representantes da indústria no Maranhão os impactos da reforma tributária. Nesse sentido é que nós temos a plena convicção que estamos no rumo certo, cumprindo esse debate para, quem sabe, já até o final de 2019, termos a reforma aprovada no Parlamento Brasileiro. Motoristas são flagrados cometendo infrações na estrada de Ribamar. O Sampaio Correia faz treino coletivo antes de enfrentar o Confiança no Estádio Castelão e ainda o roteiro da sua diversão no nosso Guia Cultural. E mais uma vez eu te convido a fazer o programa junto com a gente. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número 999968622. Dá para dizer de onde está acompanhando o programa, o que está achando da nossa programação, pedir o seu alô ou ainda fazer a sua denúncia ou a sua reclamação. Conte como é que está a situação do seu bairro ou da sua comunidade. Faz uma foto, um vídeo e manda para a gente. 999968622. Essa sua denúncia pode virar uma reportagem aqui no nosso programa, tá bom? Fique à vontade, o número está aqui na sua tela para que você possa conversar com a gente e a sua participação, é claro, sempre muito bem-vinda, tá bom? Essa sua denúncia vai ser verificada pela nossa produção e pode virar uma reportagem aqui no nosso programa. Estamos aguardando a sua participação nessa edição que está só começando, 12:04, agora 12:04. Olha, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados discutiu hoje, aqui na capital maranhense, com representantes da indústria no estado, os impactos da reforma tributária. Nice Ribeiro acompanhou e você confere os detalhes junto comigo a partir de agora. Em fase de audiências públicas, a discussão veio para São Luís após um requerimento do deputado estadual Eduardo Braide. Primeiro dizer da felicidade de São Luís, ser a única capital do Nordeste que está sediando um evento regional para discutir a reforma tributária. Esse assunto que vai mexer com a vida de todos nós. A audiência pública realizada na FIEMA reuniu entidades e sociedade civil. Durante o evento, a Comissão Especial da Câmara Federal falou das possíveis mudanças na estrutura tributária atualmente adotada pelo país. Nesse sentido é que nós temos a plena convicção que estamos no rumo certo, cumprindo esse debate para, quem sabe, já até o final de 2019, termos a reforma aprovada no Parlamento Brasileiro. Ela visa simplificar, dar transparência ao sistema tributário que vai buscar no consumo parte das receitas tributárias que o país, os estados e os municípios precisam para poder fazer os serviços públicos funcionarem. Na prática, a reforma tributária trata da reformulação dos nossos impostos, especialmente os de consumo, que é onde mais pagamos. Atualmente são 5, 3 do governo federal, 1 do governo estadual e 1 do municipal. O ponto central dessa nova reforma diz que todos esses impostos vão virar apenas um, chamado de Imposto de Bens e Serviços. Alguns especialistas defendem que essa forma de taxação atual traz algumas consequências para a população e uma delas é o encarecimento do produto que chega ao consumidor final. A nova medida pode ser uma alternativa para simplificar esse pagamento. São mais de 200 leis federais, estaduais e municipais que regem esse pagamento de tributo. Então, basicamente, a gente precisa simplificar para que a gente possa melhorar a arrecadação. Então, o Brasil urge por uma mudança na simplificação dessa malha tributária. A nossa satisfação é que, com certeza, ela vai trazer para melhorar as condições comerciais e de todos os segmentos ligados ao comércio e bens e serviços em geral. Nós queremos que simplifique para que as nossas empresas possam ser competitivas, tanto no mercado interno como no mercado externo. O novo imposto também determina uma alíquota para a União e outra para os estados e municípios. A reforma está em discussão na Câmara Federal e também no Senado em versões diferentes. A proposta ainda precisa ser aprovada na Comissão Especial e só então segue para o plenário da Câmara. E o ideal mesmo era que tudo isso que nós pagamos e todos nós pagamos retornasse com serviços de qualidade na área da saúde, na área da educação, mas infelizmente não é assim que acontece. E nós pagamos muito, pagamos bastante. Aqui a população brasileira é uma das que mais paga impostos no mundo.
né? Vamos ver aí o que vai sair dessa possível reforma. Olha só, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez uma vistoria técnica no Hospital Municipal de Imperatriz, o Socorrinho. O prédio da unidade hospitalar pegou fogo em fevereiro deste ano e passa por reforma. Veja só. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, chegou acompanhado de assessores do prefeito de Imperatriz, secretário de Saúde e autoridades municipais. A visita começou pelo Hospital Municipal Socorrão e logo seguiu para a vistoria na unidade infantil. Tenho muita dificuldade com esses prédios, porque esses prédios não são públicos, não são próprios. E nós temos sempre dificuldade para poder mandar um dinheiro para fazer uma reforma, porque a gente não gosta do que vê. A gente vê que precisaria de uma boa reforma, o Socorrão, e uma coisa mais pensada. Durante a entrevista coletiva, o ministro ressaltou a importância de Imperatriz como polo de atendimento médico. Quase 1 milhão de pessoas são atendidas na cidade, nas unidades públicas de saúde. Talvez um hospital especializado em trauma, para que a gente possa fazer outro tipo de urgências e eletivas aqui, depois de arrumar. E aqui a gente precisa ter uma solução suprapartidária em saúde. Aqui não pode ter hospital de porta fechada, hospital que eu faço assim porque quero. A gente precisa fazer uma coisa bem organizada. Nos últimos 30 dias, foram investidos pelo Ministério da Saúde o valor de R$ 45 milhões para a Imperatriz, além do valor para a reforma do Hospital Infantil, que custou R$ 1.200.000. Com a reestruturação do Hospital Municipal Infantil de Imperatriz, serão 80 leitos e desses, 10 destinados para a unidade de tratamento intensivo. A previsão de entrega do prédio é no dia 12 de outubro. Muito bem, seguimos com as informações ao vivo aqui em mais uma edição do Na Hora D. E é claro que a sua participação é sempre muito bem-vinda. Mande a sua mensagem para o 991968622. Estamos aguardando, tá bom? Olha só, você vai ver agora vários flagrantes de imprudência. Motoristas são flagrados cometendo infrações em vários pontos da estrada de Ribamar. Aliás, ali virou um problema e sério, viu? Veja só. Mais de 450 acidentes já foram registrados nas rodovias estaduais do Maranhão somente neste ano. A imprudência dos condutores é o motivo da maioria deles. O monitoramento é feito pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Na MA 201, conhecida como Estrada de Ribamar, mais um grave acidente foi computado esta semana. Segundo testemunhas, um condutor tentava fazer um retorno em local proibido quando o acidente aconteceu. Neste trecho entre a Forquilha e a Maiobinha, o retorno irregular é recorrente. Além disso, a conversão à direita para quem pega o acesso para retorno também. Mesmo assim, até condutores do transporte alternativo desobedecem à sinalização. Neste outro ponto, motociclistas sobem o canteiro central para encurtar o caminho e se arriscam para conseguir fazer o retorno. Este motociclista caiu. Por sorte, não aconteceu um acidente mais grave. A via movimentada muitas vezes fica congestionada por causa das colisões. Nós estamos falando especificamente da MA 201, que hoje é a nossa pior MA, digamos assim, em termos de número de acidentes. Nós temos uma série de infrações que já foram verificadas pelo Batalhão Rodoviário. E são tantas as infrações ao longo da via que a MA 201 se tornou a rodovia estadual com o maior número de acidentes e de vítimas. Alguns condutores tentam justificar as infrações reclamando da distância entre os retornos. Eu acho errado, né? Mas só que esse retorno aqui é muito longe. Daqui lá para o Maiobão e para a Forquilha. Todo mundo faz o retorno irregular aqui? Todo mundo, até a própria polícia. A via deve ser submetida a novas intervenções para otimizar o fluxo dos veículos. Tivemos uma reunião com o próprio presidente da MOB e com as autoridades ali daquela região, a Prefeitura de Ribamar, o comandante do batalhão que atende aquela área específica de policiamento e nós da Polícia Rodoviária. Especificamente, nós tivemos a demanda que foi colocada lá foi exatamente para que pudesse ser feito mais retornos naquela área. Olha, sinceramente, alguma coisa precisa ser feita por lá, porque não está fácil não.
fizeram essas modificações e a pessoa tem que fazer uma verdadeira viagem para poder ter acesso a um retorno, né? Tanto quem segue em direção a São José de Ribamar, Maiobão, Passo do Lumiar, enfim, toda essa área, quanto quem está no sentido contrário, sentido São Luís, né? Aí ainda inventaram um contorno de quadra ali perto do shopping, que por ali tem horário que ninguém passa. Fica parado nos dois sentidos, porque é tanto carro tentando fazer também esse contorno que é o certo, né, que é o determinado agora, de acordo com essas mudanças, que não dá certo. As pessoas não conseguem passar por lá. Tem que evitar, buscar outras alternativas, porque não consegue mais passar pela estrada de Ribamar, a não ser cometendo as imprudências e as infrações, né, como a gente viu aí na reportagem da Geice Gomes, né? Então precisa ser pensada a situação por lá, porque do jeito que está não dá certo, não deu certo e precisa ser modificado, né? Alguma coisa precisa ser feita por lá. As pessoas estão passando mesmo pelo meio-fio, já destruíram, foi reformado lá recentemente, mas já destruíram porque não querem ir até ao ponto que foi determinado, porque é realmente muito distante para poder fazer o contorno adequado, né? Enquanto isso, os flagrantes vão se repetindo aí todos os dias, em todos os horários, como você viu na reportagem da Geice Gomes. Inclusive, a nossa produção entrou em contato com a Polícia Militar, né, para falar sobre a denúncia que foi feita aí durante uma das entrevistas, em que o nosso entrevistado até falou que até a própria polícia acaba fazendo o retorno de forma irregular, mas até o momento não tivemos nenhuma resposta com relação a isso, tá bom? Enquanto isso, seguimos com o Na Hora D, nesse começo de tarde de sexta-feira, meio-dia, 14 minutos agora, a hora da sua participação pelo 991968622. Vamos lá, mensagem na tela da TV Difusora, vamos ver quem está acompanhando o nosso programa, quem está fazendo companhia para a gente. Mando um alô para todos da Igreja Novo Tempo, na Cidade Olímpica. Obrigado, hein? Um abraço a todos aí da Igreja Novo Tempo. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, tá bom? Boa tarde, estamos ligadas no Na Hora D. Obrigado pela companhia, sejam sempre bem-vindas. Um abraço para vocês, quem aparece agora. Gosto muito do programa, obrigado pela gentileza. É o Joadson de Urbano Santos. Obrigado, Joadson. Um abraço para você, tá bom? Seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação. O desembargador Raimundo Nonato Magalhães, membro da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, negou liminar em habeas corpus impetrado em favor de Ilzemar Oliveira Dutra, ex-prefeito de Santa Luzia. Ele foi preso no último dia 15 de setembro, suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 3 anos. O ex-prefeito de Santa Luzia do Tide, Ilzemar Oliveira Dutra, permanece preso no complexo penitenciário de Pedrinhas. O caso está em investigação na Delegacia de Proteção à Criança e também ao Adolescente. Está aí a informação para você. Meio-dia, 16 minutos agora. A Polícia Civil de Caxias prendeu mais um suspeito da prática de crime no estado de Goiás. É o segundo caso somente essa semana. Vamos entender melhor. Veja só. Ricardo de Oliveira Cunha é natural de Caxias. Ele é suspeito pela prática de homicídio qualificado. Iniciou através de uma troca de informações entre a Polícia Civil de Goiás com a Polícia Civil do Maranhão, inicialmente com a Delegacia Regional do Barra do Corvo, depois nos repassou esse informe. Nós trabalhamos essa informação aqui, nossa equipe fez várias diligências aqui na cidade e conseguiu localizar e prender o Ricardo. A ação policial aconteceu no bairro Campo de Belém, onde Ricardo estava após retornar foragido de Goiás e foi encaminhado para a unidade prisional de Caxias. A equipe fez uma abordagem de forma muito rápida, né? Não houve tempo para reação e até mesmo ele se sentiu até surpreso, né? Imaginando que aqui a Justiça de Goiás não viria atrás dele, né? Mas a polícia ela dispõe de vários meios de inteligência para localizar essas pessoas e assim aconteceu. E esse intercâmbio entre as polícias co-irmãs, né? Na verdade, as polícias judiciárias do Maranhão e de Goiás, resultou na prisão dele. Esse foi o segundo caso na semana em Caxias envolvendo a prisão de suspeitos de crime no estado de Goiás pela Polícia Civil, que dessa vez durou apenas 3 dias para localizar e prender Ricardo Oliveira Cunha.
Meio-dia, 17 minutos agora. Olha só esse caso, na manhã de hoje, um homem identificado como Diego Araújo, de 30 anos, assassinou o padrasto, Simplício Alexandre. O caso ocorreu no Conjunto Itaguará, aqui em São Luís. O homicídio teria acontecido após uma discussão entre o suspeito e a vítima. Sobre o assunto, quem traz mais informações é a repórter Geice Gomes e você confere a partir de agora. Veja só. Diego Araújo Souza foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Sobre o assunto, eu converso com o delegado Felipe César, da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Boa tarde, delegado. Qual foi a circunstância em que o homicídio aconteceu? A polícia já conseguiu descobrir qual a motivação do crime? Na verdade, na manhã de hoje, a Polícia Militar compareceu aqui à Superintendência de Homicídios, onde conduzido esse rapaz, né? E relatando o que efetivamente ele teria feito. Segundo as testemunhas e segundo os depoimentos dos policiais militares, o rapaz teria passado a noite todinha consumindo bebida alcoólica e alguma outra substância que não se sabe ainda, substância entorpecente que não se sabe ainda qual. Teria retornado para casa. Em casa houve uma discussão com o padrasto. Nessa discussão, o rapaz teria pego uma barra de ferro, né, e começado a deferir golpes na cabeça da vítima. A vítima caiu no chão, começou a perder muito sangue e veio a falecer no local. Quando a polícia militar chegou ainda na residência, o rapaz ainda se encontrava lá, né? Estava no banheiro tomando banho para tentar tirar o sangue. Os policiais, vendo aquela situação, deram voz de prisão para o rapaz, né? E acabaram conduzindo aqui para a superintendência. É possível que tenha sido legítima defesa ou essa versão já está descartada? A gente não acredita na questão da legítima defesa, até pela diferença de idade, né? Era um senhor com mais de 65 anos, né? Ele é de 51, tem 67 anos, 68 anos. Ele é um rapaz jovem de 22, 23 anos, a gente não pegou a identidade dele. Mas, enfim, então a gente não acredita, por essa diferença de idade, até pela estatura, pelo porte físico dele, que fosse uma legítima defesa, que ele tivesse sido agredido anteriormente e, com uma forma de se defender, ele tenha cometido esse crime. Delegado, o suspeito já foi ouvido. Quais são os próximos passos da investigação? Ele foi ouvido, foi autuado em flagrante, né, e foi encaminhado para o sistema penitenciário. Obrigada pela sua entrevista. Geice Gomes para o Na Hora D. Obrigado, Geice, pelas informações. Só lembrando que mais detalhes sobre esse caso você pode conferir tanto no nosso portal MA10 quanto às 7h20 da noite na edição de hoje do Jornal da Difusora. A gente vai agora para um rápido intervalo. Já já você vai ver que o Sampaio Corrêa segue aí os treinos para enfrentar o Confiança no estádio Castelão. Tem outras informações e a sua participação logo após o intervalo. Meio-dia, 20 minutos agora. Legal, meio-dia, 23 minutos, já estamos de volta com mais um bloco do Na Hora D, nesse começo de tarde de sexta-feira. Olha só, hora mais uma vez da sua participação pelo 9996-8622. Vamos ver quem está conversando com a gente, quem está interagindo, fazendo o programa junto com a gente mais uma vez. Quem aparece agora, eu e meu filho João assistindo o Na Hora D aqui no Coroadinho. Obrigado a você que mandou a mensagem, um abraço para o João também e a todos aí no Coroadinho, tá bom? Parabéns para o meu amigo Paulo, deve estar fazendo aniversário. Parabéns para você, Paulo. É o Alexandre de Santa Rita que mandou a mensagem para a gente. Obrigado, um abraço para vocês dois, tá bom? Quem aparece agora, boa tarde, manda um alô para a galera de São Bento. Obrigado a você que mandou a mensagem, um abraço a todos aí em São Bento pela companhia aqui mais uma vez. Mande a sua mensagem também. Olha, o Sampaio Corrêa realizou na tarde de ontem um treino coletivo no estádio Castelão, que serviu para a montagem do time titular que enfrenta o Confiança pela segunda partida das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série C. Pois é, no primeiro duelo disputado em Aracaju, a Bolívia Querida venceu o Dragão por 2-0 e deu um grande passo em busca da vaga na decisão do campeonato. O Sampaio Corrêa e Confiança voltam a se enfrentar amanhã às 5 da tarde no estádio Castelão, em São Luís,
com o apoio da torcida maranhense, com certeza. O vencedor dessa semifinal decide o título da Série C contra o Juventude ou Náutico, que disputam a outra semifinal. Enquanto isso, seguimos com mais uma edição do Na Hora D, meio-dia, 25 minutos agora. E a demanda por vagas temporárias no mercado de trabalho tem crescido, isso em Caxias, com a proximidade do final do ano. Já, né? Por lá, só a Secretaria Municipal do Trabalho recebe cerca de 3 mil currículos nesse período, como mostra a repórter Franciane Araújo. Veja só. Toda esta movimentação tem um motivo, a procura por empregos, sejam os fixos ou temporários. É que com a proximidade de datas comemorativas, como o Dia das Crianças no mês de outubro e logo as festas de final de ano, o comércio abre vagas e contrata mais. É uma excelente oportunidade para as pessoas que estão galgando o emprego e também uma grande oportunidade para os lojistas venderem mais. Clairton está desempregado há anos. Com a possibilidade de conseguir o tão sonhado emprego, a expectativa aumenta. É muito dificultoso onde a gente mora. A gente vive de bico, aqui e acolá aparece, aqui e acolá não aparece. E se caso acontecer, eu ou algum dos meus companheiros se empregar, vai ser muito bem-vindo. Nestas horas, quem está desempregado e anseia pela vaga, é preciso ter paciência e ser inteligente, principalmente na hora de preparar o currículo, peça fundamental que pode garantir a contratação. Ele precisa colocar as informações que sejam realmente relevantes. Não precisa encher de coisa. Tem que colocar os dados pessoais, né? Não precisa colocar número de tudo quanto é documento, são os dados que sejam mais fundamentais. É preciso colocar contato. Mesas lotadas de currículos. Assim é a rotina dos servidores da Secretaria Municipal do Trabalho de Caxias. Nós selecionamos os currículos, colocamos os currículos à disposição da empresa. A empresa, gostando do currículo, gostando daquele perfil daquele candidato, liga para o candidato e chama ele para fazer o processo seletivo. Além disso, disponibilidade, pontualidade e organização pode garantir a efetivação da vaga temporária. Verdade, e a gente espera que as pessoas realmente consigam, né? E que essa vaga, a princípio temporária, possa se tornar efetiva, porque o número de desempregados no país ainda continua altíssimo. E parece que as preocupações são outras, né? Infelizmente. Meio-dia, 27 minutos agora. Um homem foi morto com 5 tiros, né? Ontem à noite, em Imperatriz. No mesmo horário, outras 2 pessoas foram baleadas. Micaele Martins conta os detalhes. Veja só. O homicídio foi registrado no início da noite de ontem, no bairro Santa Rita. A vítima foi identificada como Anderson Silva Souza. Segundo informações, um homem chegou em uma motocicleta e efetuou 5 tiros. Todos os disparos acertaram a vítima. O Anderson foi socorrido por pessoas que passavam no local minutos após o crime. Ele foi trazido para o Hospital Municipal de Imperatriz, mas não resistiu e morreu no bloco cirúrgico. Praticamente no mesmo horário do homicídio, 2 pessoas foram baleadas no bairro Bacuri, na rua Rio Grande do Norte. As vítimas são irmãos, identificados como Breno, que levou um tiro na perna, e Bruna, que foi atingida no braço. Esse crime teve as mesmas características do homicídio registrado no início da noite de ontem. Segundo testemunhas, as vítimas estavam na porta das suas residências quando o bandido chegou em uma motocicleta efetuando os disparos. Os irmãos foram socorridos pelo SAMU e não correm risco de morte. A polícia investiga os crimes. Até agora, os suspeitos não foram identificados. Meio-dia, 28 minutos agora, a gente volta a falar sobre o caso de um homem, né, um rapaz que é suspeito de matar o padrasto aqui na capital, na região metropolitana de São Luís. O jovem foi preso em flagrante, estaria embriagado, talvez até tenha consumido outros tipos de drogas. A repórter Geice Gomes traz mais informações, vai conversar com a gente também a partir de agora sobre esse caso. Geice, boa tarde.
Boa tarde, Hugo. Muito boa tarde a todos. Olha, nós estamos aqui no Quatraque, na rua onde o crime aconteceu, nessa casa que fica aqui atrás. Ainda há pouco, ainda na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, nós conversamos com a Maria das Dores de Araújo Souza, que era esposa da vítima e é mãe do suspeito. Ela, muito abalada, não quis gravar a entrevista, mas conversou com a nossa equipe sobre esse momento de terror que ela viveu dentro de casa. Ela, inclusive, disse que chegou a pedir socorro aos vizinhos, mas quando a polícia e o SAMU chegaram, já era tarde demais. Ela, infelizmente, viu o marido morrer dentro de casa. Ela disse que era de manhã bem cedinho, quando o filho chegou em casa, o Diego Araújo Souza, de 30 anos, ele passou a noite na rua bebendo e quando chegou ele queria ligar o som. Mas o marido dela, a vítima, identificado como Simplício Alexandre de Araújo, pediu para que ele não colocasse o som porque iria atrapalhar os vizinhos, já que era muito cedo e ele queria colocar o som num volume elevado. Então eles começaram a discutir e ela disse que o marido agrediu o filho dela. E na sequência, como ele já era muito idoso, eles entraram em uma luta corporal e o filho dela pegou essa barra de ferro e começou a agredir insistentemente a vítima na cabeça. O Simplício então desmaiou, inclusive ele está com uma lesão muito grave na cabeça, né, que teria sido aí a causa da morte, e mesmo após ele ter desmaiado, o Diego teria continuado chutando e agredindo a vítima. A dona Maria disse que o filho não era agressivo, mas que toda vez que ele bebia bastante, ele ficava um pouco mais exaltado. Ela também disse que foi a primeira vez que uma briga, uma discussão tão grave aconteceu entre os dois. Ela está agora, permanece na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. O filho dela, o Diego, foi preso em flagrante hoje cedo e encaminhado também para a SHPP, mas ele não foi ouvido ainda pela polícia. O delegado Felipe César conversou conosco, vocês acompanharam no início desta edição, disse que ele não tinha condições de prestar depoimento e que por isso foi encaminhado primeiro ao Hospital Socorrão 1, onde está recebendo atendimento médico, porque ele também está com ferimento na cabeça e que após receber alta deve retornar para a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, prestar depoimento e, em seguida, então, ser encaminhado para o Complexo Penitenciário São Luís. O delegado Felipe César também repassou para a gente que dificilmente o caso deve ser investigado como legítima defesa, tendo em vista que a vítima, o Simplício, já tinha uma idade muito avançada e não teria como competir numa luta corporal com o Diego. Essas são as informações, a gente continua acompanhando o caso. Hugo, a nossa reportagem completa sobre esse início de investigação vai ser exibido no Jornal da Difusora hoje à noite. Hugo. Obrigado, Geice, pelas informações, direto do local lá onde aconteceu essa barbaridade, e a cada detalhe, a cada informação que a gente obtém sobre esse caso, né, torna ele ainda mais lamentável, né? Mas uma coisa é certa, é a droga, né? Acaba também destruindo famílias, e a gente viu aí mais um exemplo. 12h, 33 minutos agora. Vamos mudar de assunto, vamos para a sua participação aqui no nosso programa. Você que está interagindo, está conversando com a gente pelo 991968622. Vamos lá, mensagem na tela da TV Difusora mais uma vez. Vamos ver quem está acompanhando o programa. Eu e minha família não perdemos o seu programa. Obrigado. É a Jussi, da Cidade Operária. Obrigado, viu? Sejam sempre bem-vindos aqui à nossa programação. Quem aparece agora, vamos lá. O próximo, um alô para mim e para o meu filho Gabriel, que já está na tela da TV Difusora. É a Laine de Barreirinhas também interagindo com a gente. Obrigado, Laine, um abraço para você, tá? Um alô também para Ana e Emerson em Turiaçu, legal, obrigado pela companhia, um abraço para vocês também. Mais um alô para Sidney na Areinha, também interagindo com a gente. Obrigado, Sidney, um abraço para você, tá bom? 991968622 é sempre o canal para que você possa conversar com a gente. 12h, 34 minutos agora, e uma exposição em cartaz aqui na capital apresenta a arte como forma também de superação. Eu fui lá conferir essa história que serve também de exemplo, veja só.
Há várias faces da artista, em momentos mais alegres, outros ousados e muitos até mesmo sombrios. A exposição Peregrina traz um retrato da adolescência conturbada da autora. Lua de Carmim teve depressão e transtorno de personalidade. A arte veio como uma forma de superação. É uma exposição extremamente pessoal, porque ela é uma amostra do que foi a minha adolescência. E minha adolescência foi, assim, um tanto ruim, porque eu passei a apresentar alguns sintomas de depressão, de transtorno de personalidade. E os meus desenhos eram o meu mundo, era onde eu conseguia me expressar e eu conseguia sublimar tudo isso em uma coisa positiva, que é a arte. São 30 desenhos em grafite e óleo sobre papel, além de livros e textos que serviram de companhia e inspiração. A artista lembra que hoje o trabalho é também um alerta. Fala da necessidade de discussão e ajuda a quem passa por algum problema como os que ela enfrentou. Ela é feita para dialogar com pessoas de todas as idades, mas principalmente jovens, que se sintam da mesma maneira e que tenha mostrar para eles a possibilidade de ter a arte como uma forma de terapia e ter a arte como uma forma de um modo de vida, de certa maneira. Ajudou sim, foi fundamental. Eu não sei como eu estaria hoje sem isso. A mostra segue em cartaz até meados de outubro, no Palacete Gentil Braga, em São Luís. Essa exposição está sendo a 5ª exposição deste ano, selecionada pelo edital de ocupação, que é uma possibilidade de incentivar a arte, a cultura. Eu estava conversando com ela um pouquinho lá, com a Lua de Carmim, a autora dessa exposição, e ela falava que ela viveu momentos muito delicados, né, na adolescência e não sabia a quem pedir socorro. Não sabia com quem conversar, não tinha essa abertura nem com a própria família, se sentia ali um pouco isolada, e a arte foi a forma que ela encontrou para expressar esses sentimentos que não eram bons na época e também se libertar deles, né? E aí a gente está no mês de setembro, que justamente alerta para a necessidade de conversa e de atenção a pessoas que estão com problemas psicológicos, alerta também para a questão do suicídio, né, para que todos nós estejamos atentos a pessoas que estão, às vezes, precisando de ajuda, precisando desse socorro, mas não tem como, não sentem uma maneira, não encontram uma maneira de pedir ajuda, né? Então, essa exposição também está servindo como um alerta para isso, e a própria história da autora serve aí como exemplo. 12h37 agora. Olha só o recado do governo federal para você. Agora eu quero fazer uma convocação para você de todo o Brasil que está me assistindo. Uma convocação para uma guerra contra o mosquito Aedes aegypti, porque ele está pegando como nunca. Precisamos que você entre para o combate contra a dengue, a chikungunya e a zika, doenças graves que provocam muito sofrimento em todos, como nas famílias que perdem parentes queridos, nas pessoas que sofrem por meses seguidos com as dores insuportáveis e nas famílias que viram seus bebês nascerem com microcefalia. A gente pode vencer essa guerra, mas depende da sua participação. Você é responsável por eliminar focos de água parada na sua casa, alertar vizinhos, avisar a prefeitura sobre lugares abandonados e com possíveis focos e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Só assim conseguiremos evitar mais vítimas. O maior desafio nessa guerra não é a água parada, é você ficar parado, porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. E você já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Saiba mais em saude.gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito bem, está dado o recado. Olha só, a gente vai agora para mais um rápido intervalo, mas voltamos já com outras informações e também, claro, sempre a sua participação aqui no nosso programa nesse começo de tarde de sexta-feira, 12h39 agora. Voltamos já.
Meio-dia, 42 minutos, já voltamos com o terceiro e último bloco do Na Hora D, nesse começo de tarde de sexta-feira. E é claro, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Olha só, informação para você, o Hospital Universitário da UFMA, por meio da Unidade de Transplantes, em parceria com a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, fez uma caminhada hoje no centro de São Luís em prol da doação de órgãos e tecidos. O Dia Nacional da Doação de Órgãos, comemorado oficialmente em 27 de setembro, integra uma campanha nacional que visa informar e incentivar a população a se tornar doador e também ajudar a salvar vidas. Segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, São Luís é a quarta capital brasileira com o mais alto índice de recusa familiar. Quarta capital brasileira onde mais as famílias recusam a doação de órgãos, né? A gente precisa mudar essa realidade, com certeza. Meio-dia, 43 minutos agora. Em Imperatriz, a Agência de Mobilidade Urbana fez uma ação alusiva ao Setembro Amarelo. Pois é, o mês de alerta para a necessidade de prevenção e combate ao suicídio, como a gente estava falando até no bloco anterior. Veja só. É fácil encontrar uma pessoa que conhece alguém que sofre com a depressão. Uma tia minha mesmo, né? Ela sofre, né? Com isso, entendeu? A Fernanda ajudou a salvar a vida de um amigo. No início do estágio da depressão dele, juntamente com a ansiedade, eu fui uma pessoa em que quando eu via os status dele, aquilo me preocupou, né? Então eu fui até a casa dele e levei ele para o CRAS, que é o Centro de Atendimento, né? E eu consegui tirar ele da depressão. São histórias como estas que motivam as ações desenvolvidas no mês de setembro. O chamado Setembro Amarelo incentivou a Agência Estadual de Mobilidade Urbana, que lançou uma campanha em todo o estado. Em cada ônibus, o letreiro, que indica o itinerário, apresenta uma frase que alerta para a necessidade de prevenção e combate ao suicídio. Nós aqui mobilizamos todos os ônibus do Expresso Metropolitano, que fazem esse transporte intermunicipal e que é responsável por transportar milhares de pessoas diariamente, para que coloque aqui no seu itinerário, no roteiro, também a divulgação dessa campanha. Nesse sentido, acreditamos que ampliamos cada vez mais essa perspectiva de conscientização da sociedade. Na região, os ônibus do Expresso Metropolitano circulam com a mensagem entre Imperatriz e as cidades de João Lisboa, Senador Larroque, Davinópolis e Governador Edson Lobão. Francisco é um dos responsáveis. Eu me sinto assim satisfeito porque eu estou dirigindo esse ônibus e ele levando essa mensagem para todo mundo, né? Além do Expresso Metropolitano, a Ratrans, empresa que opera as linhas urbanas, foi convocada pela MOB para atuar na campanha. Muita gente tem que deixar de perceber que a depressão ela não é algo que você esteja fingindo, ela é coisa séria e a gente tem que cuidar. Ou seja, como o tema diz, você não está só, nós estamos com vocês. Nós trabalhamos a conscientização com os funcionários, informando a eles sobre a campanha e a sua importância. Divulgamos em cartazes no terminal, na garagem e no ônibus a gente também trabalha a parte do letreiro, onde o itinerário, onde informa a linha e informamos o tema da campanha, Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio. Muito bem, bacana a iniciativa, né? Pois é, toda forma de fazer com que essa informação chegue e acabe ajudando as pessoas é sempre muito bem-vinda. Olha só, uma tentativa de homicídio foi registrada em Caxias. A vítima está em estado grave e quem traz mais informações, conta detalhes, é a repórter Franciane Araújo. Veja só. A Polícia Militar de Caxias registrou uma tentativa de homicídio na noite de ontem por volta das 23 horas. O menor, com as iniciais JLS, de 16 anos, foi encaminhado para o Hospital Geral e encontra-se em estado grave. O delegado plantonista nos trouxe mais informações. Na verdade, houve uma tentativa de homicídio. A vítima se encontra ainda em estado grave. Foram 4 disparos efetuados contra a vítima. A vítima é uma adolescente. Dos disparos, 2 atingiram o braço, um atingiu a parte do tórax, numa região bastante vascularizada, e a vítima se encontra em situação grave ainda no hospital. A polícia já tem nomes dos autores do delito. A gente ainda não pode passar informações porque as investigações vão se iniciar agora, mas a gente já tem uma linha de investigação. A vítima também
tinha já passagens pelas práticas de pequenos delitos como furto. Agora a gente vai apurar as circunstâncias que aconteceram o delito, que ocorreu o delito e também a autoria para a gente chegar à responsabilização criminal dessa tentativa de homicídio. Essa tentativa ela foi motivada... qual foi o motivo dessa tentativa? A gente está ainda... Temos algumas linhas. Uma seria a disputa já de facções. Sabemos que na cidade de Caxias já existem 2 facções, né, que é o Comando Vermelho e o PCC, né, mas existe também outras linhas que seriam disputa também, inclusive, por bens que teriam sido subtraídos, né? Mas por cautela a gente vai apurar com mais rigor essas linhas de investigação para saber os motivos e as circunstâncias que levaram a essa tentativa de homicídio. Muito bem, agora com informações aqui da capital, 12h48 agora. Olha, mais 2 homens acusados de fazerem parte de facção criminosa foram presos pela Polícia Civil na área do Conjunto São Raimundo. Os suspeitos foram identificados como Paulo Henrique Nogueira, o Bob, e também o Erivaldo do Vale, o Caveirinha. A prisão dos 2 ainda faz parte da Operação Demolição, que apresentou essa semana 12 pessoas capturadas em cumprimento a mandados de prisão e também de busca e apreensão. O bando é investigado por envolvimento em crimes como tráfico de drogas, homicídios, estupros e até expulsão de famílias de suas próprias casas lá na região. A polícia ainda está à procura de Thaíse Tobias, Thaíse Tobias, a princesa. Ela seria responsável por trazer as ordens de dentro do presídio para serem executadas pela facção criminosa. Muito bem, 12h49 agora. Olha, na Semana Nacional do Trânsito, um alerta. Em 2018, mais de 50% das mortes aqui no estado estão relacionadas a acidentes com motos. Confira mais detalhes, mais informações sobre esse dado que preocupa na reportagem de Nice Ribeiro. Veja só. Faz 10 anos que o Willam tomou a pior decisão da vida dele. Esse dia eu estava bebendo com os amigos, saí, fui beber com um amigo, e de lá eu fui me dirigir de um bar para outro bar. E nesse caminho, eu estava indo numa reta e lá no final ou ia para a direita ou para a esquerda. Eu terminei perdendo o controle da moto no final da via, sendo que eu fui dirigido a uma coluna de madeira. Lá eu colidi nessa coluna de madeira. E assim, depois que eu acordei na UTI, a gente já cai na real que a gente terminamos fazendo uma escolha errada. O resultado de beber e pilotar uma motocicleta veio. Ele fraturou 2 vértebras, 9 costelas e teve uma perfuração do pulmão. O diagnóstico de lesão raquimedular foi irreversível. Ele teve que reaprender a viver. Quando a gente está no hospital, é bem mais fácil a gente compreender um pouco as coisas. Por quê? Porque ali você está todo amparado por médicos, por enfermeiros, todos sabem te tratar da melhor forma possível. Você só vai cair na real quando você sai de lá para sua casa. Você já chega na sua casa enfrentando logo, quebrando várias barreiras, quebrando principalmente as barreiras arquitetônicas, porque tua casa não é adaptada para uma cadeirante. E aí ali tu cai em si. Como ele, outras centenas de pessoas se envolvem em acidentes com motocicletas diariamente. O Maranhão tem mais de 1 milhão de motocicletas e motonetas. Isso é quase 60% da frota de veículos do estado. E o que parece é que a quantidade de acidentes registrados tem crescido na mesma proporção. Só no ano passado, mais de 600 pessoas morreram enquanto pilotavam uma moto no trânsito. Nos últimos 5 anos, segundo o Sistema de Mortalidade da Secretaria de Estado da Saúde, a média de casos envolvendo motocicletas ficou em torno de 50%. Em 2018, o índice de mortes ultrapassou essa média. O caso do Willam envolveu o consumo de bebida alcoólica, mas, segundo essa psicóloga, nem sempre os acidentes estão associados a isso. O preparo emocional para ir para o trânsito é fundamental. Eu não posso, por exemplo, misturar o álcool com a direção, porque se eu estiver tomando essa decisão, eu estou me expondo a uma possibilidade de um possível acidente, né? De uma possível situação grave, problemática. Então tem que ter essa maturidade para entender que toda ação tem uma reação.
Pois é, mas tem gente que parece que deixa a maturidade assim bem longe nesses momentos, né? Essa semana, inclusive, não foi? A gente teve aqui uma participação ao vivo com a Geice Gomes, em que ela entrevistava um especialista em trânsito e ele dizia, tudo isso é uma questão de escolha, né? Se você atropelou alguém ou então jogou o carro contra um poste ou um muro porque estava embriagado ou então estava acima do limite de velocidade recomendado e permitido, você escolheu aquilo. Então, você tem, claro, que ser responsabilizado. Então, várias dessas mortes, né, esses números que são altíssimos, poderiam ter sido, sim, evitados. Mas, meio-dia 53 minutos agora. A região tocantina segue também a programação da Semana Nacional do Trânsito, como mostra o repórter Emerson Pinto. Veja só. Isso mesmo. Em todo o Brasil é realizado a Semana Nacional do Trânsito e aqui em Imperatriz tem ações também sendo desenvolvidas como esta aqui no terminal rodoviário Jackson Lago. Aqui, SERT Senat, representado pelo Ítalo Elmo, e Secretaria Municipal de Trânsito, representado pela dona Terezinha, que é a coordenadora de um dos setores. A CETRAN está aqui com o projeto Agentes Mirins e o SERT Senat trouxe aqui também um momento de conscientização para motoristas e as pessoas que frequentam aqui o terminal rodoviário. É isso mesmo, né, Ítalo? Bom dia. Então, é uma ação do SERT Senat nacional e o SERT Senat de Imperatriz também acompanhando a ação. Essa nossa ação ela começou no dia 15, no domingo, finalizando hoje dia 20, a sexta-feira. Nessa nossa ação, a gente passou por todo um circuito de domingo a agora 20, levando todos os profissionais que a gente tem no SERT Senat, profissional da fisioterapia, psicologia, odontologia, educador físico, os instrutores de cursos legais, cursos de gestão, para que a gente pudesse, além de apresentar as ações do SERT Senat, também apresentar a campanha, informar que o SERT Senat ele tanto está para o trabalhador do transporte, como também para a comunidade. Obrigado pelas suas informações. Dona Terezinha, qual é a mensagem que os meninos do projeto Agente Mirim estão trazendo hoje aqui para quem frequenta o terminal rodoviário? Nós estamos com as ações externas, juntamente com o SERT Senat, desde o dia 15, quando nós demos abertura à Semana Nacional de Trânsito, que nós antecipamos, né, que na realidade ela acontece do dia 18 ao dia 25, porém nós antecipamos em decorrência da nossa demanda. E aqui nós estamos com a participação do nosso projeto social, que são os agentes de trânsito mirins, conscientizando, pedindo às pessoas que se conscientize sobre a questão da mudança comportamental, porque nós às vezes cobramos muito e não fazemos a nossa parte, que é estar promovendo mudanças comportamentais para que nós tenhamos um trânsito assim humanizado. Obrigado pelas informações. São essas informações aqui direto do terminal rodoviário de Imperatriz. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Emerson, pelas informações. Meio-dia, 55 minutos agora. Hoje é sexta-feira e, claro, você acompanha sempre aqui com a gente o roteiro da diversão com a Jéssica Lima. Veja só. Olá, começando a partir de agora mais um guia cultural com muitas dicas de diversão para o seu fim de semana. E a gente começa esse guia com essa super dica. O segundo seminário literário sobre o padre Antônio Vieira, que resgata o legado desse que foi um dos maiores autores da língua portuguesa, acontece hoje. E esse encontra no Convento das Mercês a partir das 14h30, com a exibição do filme A Pedra e a Palavra. E às 16h30, finalizando o encontro, tem a apresentação teatral Paiaçu. O evento é gratuito. Hoje também é o encerramento da 6ª Mostra Sesc de Hip Hop, que nessa edição apresenta a força e talento da mulher nesse universo. O encontro é a partir das 17h30 na Praça Nauro Machado, com DJ Set, Street Master, Master Girls, mostra competitiva feminina de grupos e muito mais. Sábado, todos estão convidadas para o show de lançamento do disco Meninas da Ilha, que foi feito pelas cantoras Tássia Campos, Dice Rocha, Camila Reis, Luciana Pinheiro, Eline e a bailarina Kalina Rubim. Esse super encontro acontece na Casa da Arte Centro de Cultura a partir das 20 horas. Já no domingo, o ponto de encontro é na Praça Benedito Leite, que sempre começa a partir das 8 horas com a Banda da Feirinha. Em seguida, tem o grupo gospel Marcados,
Grupo de Capoeira Mara Brasil, Rose Maranhão, Raimundo e Forró Pé no Chão e finalizando às 13 horas o melhor do MPB com Guilherme. Essas foram as nossas dicas incríveis de hoje. Eu vou ficando por aqui e desejo que o seu fim de semana seja tudo de bom. Até mais! Meio-dia, 57 minutos agora. E olha, mesmo após o fim das chuvas, pontos da orla da região metropolitana aqui de São Luís continuam impróprios para o banho. As informações quem traz para a gente é Nice Ribeiro. Boa tarde, Nice. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos. Pelo menos 18 pontos estão impróprios para o banho em 5 praias aqui de São Luís, de acordo com o relatório da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. As praias são do Calhau, Ponta da Areia, Olho d'Água, Araçagi e São Marcos. Alguns especialistas apontam que essa quantidade de pontos impróprios é atípica para esse período, já que as chuvas reduziram. Sobre esse assunto, nós conversamos com o ambientalista Márcio Vaz. Acompanhe. Durante a época de chuva, nós temos um comprometimento praticamente generalizado das praias e durante a época de seca, a estação seca de agosto até dezembro, as condições melhoram. Por quê? Porque a chuva é um dos principais fatores que traz a poluição até as praias, aumenta os volumes dos rios e também ela dá uma lavagem na cidade de uma maneira geral e isso tudo jogado na praia. Sobre o despejo de esgoto no mar, a CAIMA se manifestou por meio de nota e disse que montou uma comissão de fiscalização que tem atuado em bares e restaurantes nos pontos onde estão impróprios para aprimorar o serviço de coleta de esgoto, além das ações e obras do programa Mais Saneamento para a melhoria da balneabilidade das praias. Nice Ribeiro para o Na Hora D. Obrigado, Nice, pelas informações. A gente espera que um dia se encontre uma solução para isso, né? Seguimos agora com a sua participação, mais uma vez, pelo 999668622. Mensagem na tela da TV Difusora. Mais uma vez, vamos ver quem está acompanhando o programa, quem aparece agora para a gente. Olha só, manda um alô para mim, para o meu filho Gabriel, que já está na tela da Difusora, é a Laine de Barreirinhas. Eu acho que essa mensagem já foi, mas obrigado, Laine. Um abraço para você também. Um alô para Ana e Emerson, em Turiaçu, também. Acho que a gente está repetindo, né? Um abraço para vocês, hein? Obrigado pela companhia também aqui no nosso programa, tá bom? 991968622 é sempre o canal para que você possa conversar com a gente e dá também, além de pedir o seu alô, para que você possa fazer a sua denúncia ou a sua reclamação, contar como é que está a situação no seu bairro, da sua comunidade. Tem muita gente mandando foto, mandando vídeo para o nosso WhatsApp e é assim mesmo, tá? Essa informação ela é verificada com a nossa produção, que entra em contato com você que fez a denúncia e essa sua denúncia pode virar uma reportagem aqui no nosso programa, tá bom? Então fique sempre à vontade para fazer o programa com a gente, tanto falando de onde está acompanhando, pedindo o alô ou ainda fazendo a sua denúncia, tá bom? Olha só, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. É isso? Ainda não? Ainda tem. Tá bom, tem mais. A gente segue com o Na Hora D. Agora a gente vai falar de uma coisa bem bacana. Em pleno mês de setembro, ainda é possível apreciar apresentações de grupos de Bumba Meu Boi. Um projeto realizado em São Luís dá oportunidade ao público de conhecer os sotaques, mesmo fora de época. Eu pude conferir, veja só. Bumba Meu Boi em pleno mês de setembro. Desta vez, os convidados deste projeto, que presta homenagens a manifestações culturais todas as quintas-feiras, foram os brincantes do Bumba Meu Boi Linda Joia do São João. O grupo de sotaque da Baixada tem mais de 60 anos. Um orgulho para seu Ulisses. Eu fico muito emocionado pelo tempo da boiada. Eu não acho o jeito, é doente assim, mas para mim parece que eu ficar em casa eu morro. É um prazer que eu tenho. Eu brinco boi desde 12 anos. Grupo que também se renova. Félix tem 13 anos. A 2 participa. Não esconde a alegria. A pessoa, quando está triste, a pessoa vem aqui com os amigos, reunir. Aí é melhor para a pessoa assim, a pessoa se diverte, né? A pessoa não fica só mais. Uma alegria que dá na pessoa. Se a pessoa se agita, começa a brincar. Seu Matias é brincante há bem mais tempo, mas o orgulho é o mesmo. É um prazer que a gente tem brincar e fé no santo. Eu me sinto até novo. Para a presidente do grupo, projetos assim só vêm valorizar as brincadeiras.
vale a pena trabalhar e vir, não só aqui a São Luís, em mundo em geral, porque quando chega mês de junho, eu pego 2 ônibus e saio na Baixada de Pinheiro, aí todo lado, Urilândia. Eu vou até a divisa do Maranhão com parada, sabe? E eu gosto demais. Né? E é muito bacana ver a dedicação dessas pessoas, não só no período de São João, não, durante todo o ano eles têm todo um envolvimento, têm um carinho, vidas até dedicadas a essas brincadeiras que são, claro, indispensáveis, né, para todos nós. Olha só, agora sim, né, a gente fica por aqui com essa edição do Na Hora D, de sexta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. Outras informações você confere às 7h20 da noite em mais uma edição do Jornal da Difusora, tá bom? A gente se encontra novamente ainda na segunda-feira da semana que vem. Fique agora com mais imagens da apresentação do Grupo de Bumba Meu Boi. Foi bem bacana na noite de ontem, olha só.